A Ucrânia fez ataques contra a Rússia a fim de atingir a região de Stalingrado. É claro que a localidade, às margens do rio Volga, não chama mais Stalingrado, mas chamou em outro momento, conforme nós conhecemos. A região atingida ali diz respeito à refinaria, às margens do rio Volga, no caso, a região de Volgogrado. No caso, muitas cidades na antiga União Soviética mudaram de nome e Volgogrado é uma delas, antiga Stalingrado atingida pela Ucrânia. Hoje é dia 31 de janeiro de 2025 e nós temos aqui este tema para nós abordarmos, bem como também outros assuntos, como por exemplo, segundo reportagem do New York Times, os soldados norte-coreanos não estão mais no fronte de guerra na região de Kursk. Ou seja, os norte-coreanos que teriam ido lutar pela Rússia na região de Kursk tinham o objetivo de reconquistar Kursk, que a Rússia não reconquistou. E mais ainda, seriam 12 mil soldados norte-coreanos, segundo a Ucrânia, segundo o Pentágono, segundo a Coreia do Sul, que foram para Kursk a fim de lutar contra a Ucrânia e apoiar a Rússia. Porém, segundo a informação do New York Times, nós temos que os norte-coreanos não estão mais no fronte de guerra em decorrência da enorme baixa que teria ocorrido contra os norte-coreanos naquela região. Nós sabemos que, segundo a Ucrânia, teriam sido 3 mil baixas junto aos norte-coreanos, lutando em Kursk. Para o Pentágono, entretanto, e também para a Coreia do Sul, o número de baixas era de 1.000. Seja 1.000 ou 3.000, o fato é que o número é bastante expressivo diante do número, da quantidade de soldados norte-coreanos que foram lutar contra a Ucrânia no território da Rússia e tal. Então esses são os dois temas importantes que quero abordar com vocês. Claro, antes de avançar eu vou pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Pessoal, reitero, deixe o like e divulgue o nosso conteúdo, porque nosso canal busca trazer os assuntos da geopolítica para que nós compreendamos em profundidade os assuntos. Vejamos aqui, então, Ucrânia ataca a refinaria na região de Volgogrado, assunto importante, e teria atingido a refinaria de Lukoil na localidade de Volgogrado. A região fica numa distância de mais ou menos 500 quilômetros da Ucrânia. Olhando aqui no mapa, nós temos que, portanto, a Ucrânia atinge em profundidade o território da Rússia com os seus drones. Diante desses ataques que a Ucrânia faz contra o território russo, atingindo regiões do interior em distâncias de 200, 300, 400, 500 quilômetros, uma pergunta que se faz é: o sistema de defesa antiaéreo russo não tem condições de abater os drones ucranianos? Ou eles acreditam que esses drones não terão impacto negativo na sua infraestrutura? Esta é uma pergunta importante que muitos estão se fazendo. Mesmo, entretanto, as respostas oficiais muitas vezes da Rússia é que não. Os drones foram abatidos e, porém, somente fragmentos de drones acabaram atingindo as regiões. Agora, sejam fragmentos ou o próprio drone, o fato é que nós assistimos nas últimas semanas intensas refinarias de petróleo no território da Rússia pegando fogo, incendiadas e assim por diante. Além disso, nós tivemos a Ucrânia fazendo ataques não somente na região de Volgogrado, mas também nas localidades de Rostov e também Voronezh. Então são outras regiões que a Ucrânia buscou atingir no território da Rússia, conforme nós observamos. Ainda sobre os ataques da Ucrânia, a Ucrânia buscou fazer ataques contra o território de Rilsk. Rilsk é uma região no interior de Kursk e o objetivo ali da Ucrânia foi atingir um quartel-general. Então, aqui nós observamos o mapa, lembrando mais uma vez, junto a vocês, que o mapa é um dos elementos mais importantes para que nós compreendamos a questão da geopolítica. Não só o mapa, a geografia, mas também, conforme sabemos, a história e também a política. Se você quer aprender mais sobre geopolítica, venha estudar no nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo. Venha fazer parte da nossa comunidade. Então nós temos aí o seguinte: Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirmam que atacaram o quartel-general do Comando Militar da Rússia no território de Rilsk. Quando olhamos aqui neste mapa, nós visualizamos justamente o território de Kursk, e esse território de Kursk está parcialmente ocupado, conforme nós sabemos, pela Ucrânia, nesta região aqui, que estou agora chorando na cor vermelha. Agora,
A Ucrânia tinha avançado lá há algum tempo, até Korenevo, por exemplo. E num outro fronte tinha avançado aqui também na direção de Gluskovo. Porém, a Rússia acabou recuperando esta região ao sul de Gluskovo e também recuperou Korenevo. E houve um momento até que a Rússia havia evacuado a região aqui, onde eu faço uma seta agora, que é justamente a região de Rilsk. Porém, a Ucrânia acabou não avançando para além de Korenevo, conforme nós observamos ao longo da guerra, tá certo? E agora nós temos a Ucrânia fazendo ataques contra uma região mais ao norte, a região ali de Rilsk, buscando atingir o quartel-general desta região. Outros ataques que a Ucrânia já fez recentemente nesta localidade buscou atingir a região de Ligov, algumas semanas conforme nós observamos, e claro, buscando atingir também ali comandos militares, quartéis generais nestas regiões. Por quê? O fronte de guerra na região de Kursk ocorre nesta região na cor em roxo, conforme nós podemos visualizar no mapa. Agora, o comando militar e eventualmente todo o pensamento logístico de defesa da Ucrânia está nos limites aqui. Perfeito? Então nós temos pontos estratégicos da Rússia nesta região onde existe estruturas militares, armazéns de armas e coisa do gênero. E a Ucrânia, portanto, busca atingir estas regiões conforme nós estamos observando, tá certo? No caso, a Ucrânia tem o objetivo de destruir eventualmente a infraestrutura logística da Rússia e que a Rússia utiliza tal logística, enfim, de guerra na sua contraofensiva na região de Kursk e tal. Vamos continuar acompanhando a guerra na região de Kursk e tal. E é nesta região de Kursk que nós tínhamos ali os soldados norte-coreanos, conforme nós sabemos. E aí, reitero com vocês, segundo o jornal New York Times, os soldados norte-coreanos foram retirados do fronte de guerra. E uma das questões envolve a qualidade, eventualmente, dessas forças armadas da Coreia do Norte, que não teriam trazido os benefícios militares objetivos imediatos que a Rússia eventualmente necessitava, né? E por isso, portanto, a sua retirada do fronte de guerra. Repito, esta informação sai no New York Times, ela repercute em outros jornais, inclusive no próprio Brasil, tá certo? E aqui estamos tratando deste assunto. É interessante nós observarmos ainda que na região de Rilsk nós temos uma presença, ou melhor, não de Rilsk, mas de Kursk, não é? Nós temos a presença de militares estrangeiros também, assim, se nós pensarmos na Rússia. É o caso ali da presença significativa de soldados oriundos da Chechênia, tá? Então nós temos esse ponto importante também, de modo que a Rússia transfere para estas regiões soldados que não são necessariamente russos. É claro que existe russo também ali, mas com apoio bem importante de outros grupos além dos russos, enfim. Tá certo? Então aí, colocando a imagem da publicação do Twitter do New York Times, o Twitter não existe mais, enfim, o antigo Twitter, o X no caso, tá? E esta reportagem nos leva justamente à reportagem do jornal, o tabloide ali online do New York Times, tratando justamente deste tema. Agora, pode ser que os norte-coreanos estavam lutando na Coreia estavam lutando na Rússia, enfim, sim, é possível. Houve uma prova cabal que desse de fato resposta para a pergunta? Honestamente, não. Houve, claro, soldados que foram presos pelos ucranianos, conforme nós visualizamos, entretanto, muitos desconfiam a veracidade desse assunto, tudo bem? Eu não desconfio, eu só estou trazendo com vocês aqui esta discussão muito importante para o meu entendimento. Tá bom? Então nós temos, além disso, outro tema importante, a entrevista do Marco Rubio. Marco Rubio é o atual secretário de Estado dos Estados Unidos, conforme nós sabemos. Ele deu uma entrevista a Megyn Kelly. E na entrevista a Megyn Kelly, o secretário de Estado Marco Rubio trouxe algumas informações importantes sobre a questão da Groenlândia. Um dos temas ali é de que o Marco Rubio afirmou que o objetivo dos Estados Unidos com a questão da Groenlândia não é piada. Então Trump não está com piada quando diz sobre o interesse norte-americano na região da Groenlândia e destaca toda a importância geoestratégica desta localidade da Groenlândia. Este é um ponto importante que ele trata na entrevista. Um outro ponto, claro, não poderia ser diferente, envolve a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia.
E no que diz respeito à questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, Marco Rubio diz que ambos teriam de abrir mão de algo. Entretanto, Marco Rubio não deixa claro, eventualmente, o que a Ucrânia teria que abandonar para que houvesse um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia e, consequentemente, além do cessar-fogo, a paz e coisa do gênero, tudo bem? Então fica a grande pergunta, do que a Ucrânia abriria a mão? Esse é um ponto. Segundo, ambos os lados estão pagando um preço alto por isso. Na minha interpretação, sim, inquestionavelmente, a Ucrânia paga um preço consideravelmente alto, a Rússia também, quando o assunto é perda de material e perdas humanas. Existe muita controvérsia nesse tema, quem perde mais gente, enfim, mas o fato é que, lamentavelmente, nós temos a economia dos dois países afetada de maneira bem negativa pela guerra e um número bem expressivo de vítimas civis em meio à guerra como um todo, sobretudo do lado da Ucrânia, conforme nós observamos. Por sua vez, ambos os lados têm incentivado para que esse conflito acabe. Parece que não, mas nos bastidores provavelmente já houve conversa entre o Marco Rubio e as lideranças russas e ucranianas. É bem provável que sim, até porque são os decisores da questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Vamos acompanhar quando eventualmente isso virá para o público, tá certo? O Putin diz que não quer negociar com a Ucrânia porque não quer negociar com o Zelensky. Nós falamos até aqui em um vídeo há poucos dias, não é, de que o Putin não quer negociar com o Zelensky porque não tem o Zelensky como um presidente legítimo e coisa do gênero. Quando, na verdade, a política interna da Ucrânia já determinou, através do parlamento ucraniano, que o Zelensky é o responsável para intermediar a questão da paz com a Rússia. Tudo bem? Ainda que o Putin afirme que não quer dialogar com o Zelensky para negociar a paz, mas sim com o parlamento ucraniano já trouxe essa pauta e o Zelensky é a liderança política legítima, segundo o parlamento ucraniano, para discutir a questão da paz com a Rússia. Outros assuntos ainda da entrevista do Marco Rubio, vejam só, Rubio também acrescentou que a guerra não vai terminar com os objetivos maximalistas de nenhum dos lados. É difícil nós entendermmos qual seria o objetivo maximalista da Ucrânia. Um dos pontos da Ucrânia é a paz segura, tá certo? Ou seja, a Ucrânia ter artefatos militares para se defender de agressões no futuro, que é a paz duradoura. E, além do mais, a paz justa, que é a Ucrânia não perder seus territórios. Tudo bem? Agora, maximalista para a Ucrânia seria o quê? Fazer parte da OTAN? Esse é um ponto que excede um pouco que é a realidade ucraniana em termos de território. Tudo bem? Agora, a Rússia, por sua vez, não pretende abrir mão dos territórios ocupados, conforme nós sabemos, a região de Kharkiv, a região de Donetsk, a região de Luhansk, a região de Zaporizhia e a região de Kherson, além da Crimeia. Então nós temos a Rússia dizendo também que não está disposta a ceder esses territórios para que haja a paz. Bem difícil, então, sabermos exatamente o que é maximalistas para a Rússia e para a Ucrânia. Porque se a Rússia eventualmente sai do território ucraniano nas fronteiras que foram 1991, com a independência da Ucrânia da União Soviética, o que o Putin vai dizer em casa? Que jogou a Rússia numa guerra de anos, perdeu ali um número bem considerável de soldados, tá certo? Bens materiais. Muitas famílias tiveram entes queridos que morreram no fronte de guerra, soldados no caso, e aí, né? Para simplesmente, através de um acordo, voltar para trás e eventualmente, tá certo? Voltar ao status quo do que era antigamente. E pior, aumentou a fronteira da OTAN com a Rússia. A Finlândia, por exemplo, passou a fazer parte da Rússia, da OTAN, conforme nós sabemos. Ou seja, uma série de temas que evidenciam um certo isolamento da Rússia no âmbito da política internacional. Então é difícil nós acreditarmos que o Putin estaria disposto a sair dos territórios, porque, além da questão internacional, ele tem a questão interna a tratar. E como que ele irá tratar tal tema? Fica a grande incógnita. Vamos acompanhar. E diz ainda mais o Marco Rubio. E vai ter que haver muito trabalho duro, né? Eu e o Trump, no caso aí, acho que apenas os Estados Unidos, sob a liderança do Trump, podem tornar isso possível, ou seja, a paz.
Vamos acompanhar, tudo bem? Há muita expectativa para os diálogos no sentido da paz entre Rússia, Ucrânia e o intermédio dos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Outro tema importante, o apoio da Suécia para a Ucrânia. Além da Finlândia, conforme sabemos, o 32º país que entra para a OTAN é justamente a Suécia, que destina ali 2,2 bilhões de euros para o próximo ano em direção à Ucrânia. Tudo bem? Então, a Suécia determinando que um investimento novo será feito na Ucrânia. Vale destacar que a Suécia é um novo membro da OTAN, tá certo? E vai mandar esse dinheiro, segundo eles afirmam, para a Ucrânia. Tema importante ainda da geopolítica, segundo Donald Trump, diz respeito à defesa do território dos Estados Unidos, a defesa militar. Nós temos o Donald Trump anunciando há alguns dias a ideia de construir um sistema de defesa antiaéreo semelhante ao que existe em Israel. Seria, no caso, aí o chamado Domo de Ferro dos Estados Unidos. Nós temos aqui este tema a ser abordado. O Domo de Ferro norte-americano funcionaria como um sistema de defesa antiaéreo semelhante ao que existe em Israel, que tem as seguintes características. Tais características, vejam só, um escudo de defesa antimísseis de última geração. Além do mais, um sistema de defesa que seria contra ataques balísticos. Então, eventualmente, os Estados Unidos estariam, protegidos caso sofressem ataques balísticos. Para que os Estados Unidos tenham todo esse sistema de defesa antiaérea, eles precisarão investir pesado na sua infraestrutura de mísseis, tá certo? Na sua indústria armamentista de maneira muito mais aprofundada. E mais ainda, o sistema de defesa de drone, antiaéreo dos Estados Unidos, também envolve a questão de defesa contra mísseis hipersônicos e mísseis de cruzeiros, bem como também outros ataques aéreos. E quando nós olhamos aqui a questão de ataques aéreos, nós podemos pensar sim na possibilidade de termos um sistema antiaéreo pensando a natureza do drone, até porque, conforme nós observamos na guerra de 2020 entre Armênia e Azerbaijão e agora entre Rússia e Ucrânia, a partir de 2022, nós vemos o quanto o drone muda o fronte de guerra envolvendo a questão da guerra aérea. Importante isso também. A crítica russa em relação a esse novo projeto aí do Trump vem de maneira bem significativa. Maria Zakharova disse o seguinte, abre aspas, o plano prevê diretamente um fortalecimento significativo do arsenal nuclear americano e meios para conduzir operações de combate no espaço, incluindo o desenvolvimento e a implantação de sistemas de interceptação baseados no espaço, fecha aspas, segundo Maria Zakharova. Eu acabei lendo o texto e não mostrei a vocês. Então aumento aqui a nossa slide para que nós observemos. O que Maria Zakharova disse os Estados Unidos então iniciam uma espécie de nova corrida armamentista e, claro, a questão espacial muito destacada aí no texto da Maria Zakharova, tá certo? Então os Estados Unidos têm que desenvolver aí o seu arsenal nuclear, tá certo? E meios para conduzir operações de combate no espaço, tudo bem? E ela disse mais ainda, consideramos isso como uma confirmação do foco dos Estados Unidos em transformar o espaço em uma arena de confronto armado e a implantação de armas lá. E mais ainda, ela disse, as abordagens indicadas dos Estados Unidos não contribuirão para reduzir as tensões ou melhorar a situação na esfera estratégica, incluindo a criação de uma base para um diálogo frutífero sobre armas ofensivas estratégicas, acrescentou. Ou seja, Maria Zakharova diz que a tentativa de Donald Trump de melhorar o seu sistema de defesa antiaéreo escala as relações de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia. Nós observamos que o sistema de defesa antiaéreo do Estado de Israel certamente funciona bastante num espaço geográfico bem pequeno e limitado, como é o caso do Estado de Israel. Tudo bem? Embora exista uma complexidade, a questão, conforme sabemos, do Domo de Ferro, o sistema de funda de Davi, não é? E o Arrow 3. Então é um sistema bem complexo de defesa que existe no espaço aéreo israelense. Para os Estados Unidos, a coisa é monstruosa, porque o território americano é infinitamente maior do que o território israelense. Então é um projeto bastante audacioso, esse que o Donald Trump está discutindo em termos de domo de ferro para os Estados Unidos, mas vamos acompanhar este assunto e como que
os Estados Unidos irão lidar com a questão de defesa em relação às complexidades dessa geopolítica no atual cenário. Tá? Outro tema importante se refere agora aos ataques da Rússia contra a região da Ucrânia. Nós vemos, por sua vez, a Rússia fazendo ataques de maneira bastante pesada contra a Ucrânia novamente. Nós observamos a Rússia lançando muitos drones, dezenas de drones contra o território da Ucrânia, pelo menos 50 foram abatidos, e mais, nós temos a Rússia pressionando a região de Pokrovsk de maneira bem significativa. Outro tema importante, a Rússia avança na região de Donetsk, em especial na localidade ao sul de Shevchenko, próximo a Pokrovsk, inclusive. É o caso ali do vilarejo de Vovovalsilivka, tudo bem? É um nome bastante difícil, conforme nós observamos, os nomes da língua russa e ucraniana tem muitas letras e menos vogais, né? Tem muito mais consoantes, perfeito? No caso aqui, só para nós observarmos no mapa, a Rússia avança na região de Novovasilivka, ao sul do território de Shevchenko, conforme nós podemos observar aqui neste nosso mapa. Perfeito? Então, um avanço importante. Fica a sudoeste aí de Shevchenko e ao sul de Pokrovsk. Pokrovsk aqui, ó, nós vemos a Rússia fazendo bombardeios pesados contra a região de Pokrovsk, conforme observamos, e vizinhança. O objetivo russo é tomar nas próximas semanas e meses esta região de Pokrovsk, que passa a ser um ponto de tensão e necessidade de muita observação da Ucrânia nesta região. Muitos estão discutindo que após a conquista eventual da Rússia na região de Pokrovsk, caso eles consigam conquistar esta região, o próximo passo é avançar para Zaporíжья e também para o território de Dnipro. Entretanto, isso não significa que eles vão conseguir conquistar Pokrovsk em menos de 5 meses, porque ali a defesa eventualmente é muito pesada da Ucrânia, tem toda a natureza de batalhas urbanas, enfim, e a Rússia conquistou várias cidades ao longo do fronte de guerra, só que cidades de grande porte, assim como é o caso de Pokrovsk, requer um investimento militar, perdas humanas muito significativo, então não é tão simples assim também, mas é algo que os ucranianos certamente estão olhando com muita atenção. No fronte de guerra, nós tivemos a Rússia fazendo ataques bem significativos na região de Sami, na região de Odessa, na região de Kherson, em diversas localidades, inclusive com vítimas civis na região de Kharkiv e vítimas fatais na região de Sami. Ataques bem pesados que a Rússia fez contra a Ucrânia, conforme nós podemos observar. Tudo bem? Continuemos observando a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia e outros assuntos da geopolítica aqui no nosso canal. Se você chegou até aqui, agradeço mais uma vez sua presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. No mais é isso. Respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.